Hoje iremos falar da economia desse país maravilhoso que se chama Equador. Hoje a gente vai mergulhar num dos casos econômicos mais fascinantes e, ao mesmo tempo, arriscados aqui da América do Sul, o Equador. É a história de uma nação que tomou uma decisão radical e que hoje vive literalmente no fio da navalha. Vamos entender como é que essa escolha definiu todo o presente e o futuro do país. Essa frase é muito poderosa e resume perfeitamente o nosso tema. Depois de uma crise assim devastadora lá em 2000, o Equador fez uma aposta drástica para evitar o que estão chamando aí de suicídio monetário, e essa escolha define a realidade deles até hoje. E que escolha foi essa? A dolarização. É isso mesmo. O Equador abriu mão da própria moeda e adotou o dólar americano como oficial. Agora, o ponto crucial de tudo isso é o seguinte: o Banco Central, lá em Quito, não tem uma impressora de dólares. Não pode, né? Na prática, ele funciona como um grande cofre. Um cofre que só consegue se encher com os dólares que vêm de fora. Isso nos leva à pergunta de $1 milhão. Literalmente, se um país não pode criar seu próprio dinheiro para pagar as contas, para estimular a economia, como é que ele sobrevive? Bom, a resposta está quase que inteiramente na capacidade que ele tem de vender coisas para o resto do mundo. E é aqui que a gente entra na metáfora central para entender o Equador, a chamada camisa de força do dólar. A economia do país funciona como se fosse um paciente em suporte vital, sabe? Cuja sobrevivência depende totalmente de uma única fonte externa. O interessante aqui é o que isso quer dizer na prática. Para a maioria dos países, um déficit comercial já é uma coisa ruim. Mas para o Equador não é só ruim, é catastrófico. Significa que, literalmente, está saindo mais dinheiro do que entrando. O sistema todo começa a secar, o que pode levar a uma recessão deflacionária quase que imediata. Então, como é que o Equador garante esse fluxo de dólares que é vital para ele? A resposta está na sua linha da vida. Uma trilogia de exportações que basicamente sustenta o país inteiro. Olha só esse gráfico, ele deixa a dependência muito clara. Em 2022, o petróleo foi responsável por 36% de tudo que eles venderam para fora. Se a gente somar o camarão e a banana, esses três produtos, sozinhos, já formam a maior parte da receita do país. É uma aposta gigantesca em pouquíssimos itens. E cada um desses pilares tem uma história própria. O petróleo sempre foi o motor tradicional. A banana, que no Equador não é só uma fruta, é uma força política, uma força social. E o camarão, o tal ouro branco, que virou uma potência de tecnologia e tem sido grande salvador da balança comercial nos últimos anos. O problema é que essa linha da vida, tão crucial, está agora sob um ataque pesado. Duas feridas bem críticas ameaçam a capacidade do Equador de gerar os dólares de que ele precisa desesperadamente. A primeira ferida é uma decisão que, olha, não tem precedente na história moderna. Em um plebiscito histórico, a própria população equatoriana tomou uma decisão que coloca o meio ambiente em rota de colisão direta com a estabilidade da economia. O povo escolheu proibir a extração de petróleo no Parque Nacional Yasuni, que é uma das áreas mais biodiversas do planeta. Foi uma vitória ambiental gigantesca, claro, mas que, ao mesmo tempo, abriu um rombo projetado de bilhões de dólares nas futuras exportações. A pergunta que fica lá nos corredores do governo é: e agora, de onde vai vir o dinheiro para substituir esses petrodólares? A segunda ferida é como se fosse uma infecção que se espalhou pelas artérias da economia. A violência do narcotráfico transformou o principal porto do país, Guayaquil, que é de onde saem a banana e o camarão, num verdadeiro campo de batalha. E o impacto econômico disso é direto. Os cartéis usam os contêineres de exportação para mandar drogas para a Europa, o que força os exportadores legítimos a gastar centenas de milhões de dólares só com segurança. Isso acaba criando o que a fonte chama de imposto do medo, um custo que, no fim das contas, torna os produtos do Equador mais caros e menos competitivos no mercado global. Para tentar combater essas ameaças, o governo resolveu apostar num tratamento, digamos, arriscado. Um acordo de livre comércio com a China. A ideia é buscar uma nova fonte de dólares lá no Oriente. A lógica por trás é até simples: vender mais dos seus produtos primários para a China e, em troca, poder comprar produtos chineses mais baratos para baixar o custo de vida. Só que o grande risco aqui, e é um risco enorme, é a possível destruição da indústria local, que talvez não consiga competir de igual para igual. E tudo isso nos leva ao dilema central que define o Equador hoje, a chamada armadilha dourada, uma condição que é, ao mesmo tempo, uma bênção e uma maldição para o país. Primeiro, existe o tal custo dólar. Como o dólar americano é uma moeda forte, tudo no Equador fica naturalmente mais caro se comparado com seus vizinhos, como a Colômbia e o Peru.
Isso cria uma situação bem bizarra, em que compensa para os equatorianos cruzarem a fronteira para fazer compras, o que causa uma fuga de dólares do país. E essa é a definição da armadilha. A população, claro, adora a estabilidade que o dólar traz. Protege todo mundo da hiperinflação que a gente vê em outros países. Mas essa mesma estabilidade é uma camisa de força. Sem poder desvalorizar a moeda para se tornar mais competitivo, o único jeito de se ajustar a uma crise é com medidas muito dolorosas, como cortar gastos do governo ou até mesmo salários. E a gente termina com essa questão que para sobre o futuro do Equador. O país precisa desesperadamente dos dólares que vêm das suas exportações, mas as ameaças a essas fontes de renda só aumentam. O dólar funcionou como uma âncora que evitou o colapso total. Mas a pergunta que fica é, será que essa mesma âncora, agora, impede o país de navegar para um futuro mais próspero? É uma reflexão muito forte sobre as consequências de longo prazo das escolhas de uma nação.